dessa região tentar entender. Nós aqui no Rio Grande do Sul ainda temos, de certa forma, maneiras de nos aproximar dessa literatura nativista argentina, né, ou uruguaia, porque existe um conjunto de expressões que são mais ou menos em comum. Mas eu já tive experiência de mostrar esses textos, né, para brasileiros de outros estados, e simplesmente que você tivesse que ler um grego, chinês, porque essas expressões absolutamente não lhes dizem nada. Então isso, obviamente, é um pouco uma das limitações dessa literatura localista, regionalista, extremada. Então, curiosamente, observo que na nossa região há esse tipo de convívio entre o localismo e o cosmopolitismo. No Uruguai vocês vão encontrar também uma série de escritores que especialmente na cidade de Montevidéu, que também adotam uma temática que pode ser identificada como uma temática cosmopolita. No Paraguai eu desconheço, o único autor paraguaio que eu tomei conhecimento e tenho enorme admiração é o Rua Bastos, e que também não é fácil de ser lido. O público brasileiro que tentou ler o Eu Supremo leva uma surra, porque as expressões do Rua Bastos estão muito vinculadas, e o próprio imaginário do Rua Bastos está muito impregnado da cultura guaranítica, que para nós é desconhecida. Então é uma dificuldade do leitor brasileiro de tentar penetrar na obra do Rua Bastos. Mas se sente pela prosa do Rua Bastos, pela sua capacidade expositiva, pela estilística, que se está presente com um grande escritor. Aliás, é um fenômeno muito interessante isso, como a América Latina surpreendeu o mundo a partir dos anos 70 com uma quantidade notável de grandes escritores. Eu sei de um conhecido meu que entrevistou o grande historiador de arte, o Arnold Hauser, na Inglaterra, um pouco antes dele falecer, e o Arnold Hauser disse que ele já estava pessimista em relação às qualidades dos romances no final do século, que a Europa parecia que estava exausta, que nada mais de novo podia produzir, seja no campo estético, seja no campo próprio da narrativa, quando ele começou a se deparar com a literatura latino-americana. Começou a ler os autores latino-americanos, e aí, de repente, como ele disse, abriu-se um novo continente, novas esperanças no campo literário surgiram a partir da leitura de um Vargas Llosa, de um Otávio Paz, Garcia Marques, desses nossos grandes estilistas que, de certa forma, conseguiram reviver um gênero, a novela ou o romance, que muita gente considerava já praticamente extinto, mostrando então essas extraordinárias potencialidades culturais da América Latina. Bom, feitas essas observações, pode-se dizer que essa ambiguidade entre uma cultura cosmopolita e uma cultura local, localista, voltada para os assuntos absolutamente autóctones, é produto da rivalidade cidade-estado, cidade-campo, que é uma rivalidade muito típica dessa área aqui. Eu acredito que nós em Porto Alegre não tivemos tanto, não sofremos tanto a consequência desse paroxismo, dessa grande luta que se travou em outras regiões do nosso Mercosul, entre a presença da cidade e sua luta constante com a área do campo. Em Buenos Aires está muito mais claro. Os próprios partidos políticos na Argentina se definiam entre federalistas e unitaristas, graças assim, quem é de Buenos Aires é um partido, quem é do interior tem outro partido. E isso conduziu a Argentina a uma série de guerras civis, onde os caudilhos passavam a ser vistos, para quem morava em Buenos Aires, como um exemplo acabado da barbárie. Existe um livro que pode-se dizer que é paradigmático desse conflito entre a cidade e o campo, que o Domingos Sarmiento chamou o conflito entre a civilização e a barbárie, que é exatamente um tipo de problemática, de enfrentamento, que o próprio Euclides da Cunha vai trazer para a história do Brasil ao analisar
nos seus sertões, o conflito que se estabelece entre a República Positivista, implantada no Rio de Janeiro, no litoral do Brasil, que entra em conflito, né, com a região atrasada do sertão nordestino, dominado, né, pelo universo do misticismo, do monarquismo, etc. e tal. Esse tipo mesmo de tipo de enfrentamento, de contradição existente dentro do mesmo corpo político, já foi detectado em 1845 nesse livro do Sarmiento, chamado Facundo Quiroga, tá? Cujo subtítulo é Ou a Civilização ou a Barbárie. É muito interessante que ele observa o quê? Na concepção do Sarmiento, essa vasta região, tá, que estava sendo disputada pelos europeus e pelos mestiços e pelos índios, ela só poderia ser civilizada se a massa interiorana, o gaúcho, fosse derrotado. Tá? Ele via o gaúcho como uma força da natureza que impedia o processo de civilização e que, consequentemente, a civilização, para se estender pelo Pampa e dominar, né, todas as instâncias econômicas da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul, deveria fundamentalmente esmagar a figura do gaúcho, tá? Porque o gaúcho era, segundo ele, né, digamos, a expressão mais pura e natural da barbárie americana, e que era, portanto, necessário, como se diz, vamos tratar essa gente a pólvora e a tiro, de uma tal maneira de fazer uma guerra de extermínio. O Sarmiento também imaginava que, ao mesmo tempo que se fizesse esse processo de quase que de guerra de extermínio ao gaúcho, era necessário abrir essas terras colossais para a imigração europeia. Então, toda a política da Argentina vai ser exatamente, né, nesse sentido. Com uma mão, empurrar os índios e os gaúchos para as extremidades, né, para além do Rio Colorado, do Rio Negro, no sul da Argentina, e, se possível, depois exterminados, e com a outra mão começar a atrair a imigração europeia, porque ele não via outra alternativa para essa região, para a prosperidade dessa região, senão trazer a presença do homem branco europeu, que ele identificava, né, como uma espécie da fisionomia da civilização. Bom, é interessante que pode-se dizer que a resposta ao Facundo vai surgir muitos anos depois, com José Hernandes, que vai esculpir, através de versos, a figura do gaúcho Martim Fierro como um elemento para contrapor a ideia do Sarmiento. O gaúcho Martim Fierro seria, digamos, o sujeito que foi infelicitado na vida, mas que ele, né, representava, por assim dizer, as forças mais puras da liberdade do ser humano. É o ser humano, por assim dizer, no seu estado puro e no exercício do seu direito de liberdade, que passa a enfrentar um mecanismo do Estado imposto de fora, trazido pelos europeus, um projeto político-econômico ao qual ele é completamente arredio. Daí esse tipo de conflito. É interessante observar que a nossa cidade, de certa forma, né, Porto Alegre, também foi, de certo momento, pelo menos na Guerra dos Farrapos, pressionada a tomar uma decisão. Ou ficava com a parte europeia, por assim dizer, ou aderia aos farrapos que representavam, por assim dizer, né, a barbárie gaúcha, a barbárie americana. E Porto Alegre, como você sabe, recebeu um título muito leal e valerosa, né, porque Porto Alegre manteve-se, na época dos farrapos, fiel à monarquia. Aliás, como a maior parte das cidades sempre viu o homem do campo como uma ameaça, como uma espécie de invasão dos bárbaros. Então é interessante observar que essa dicotomia que aparece na literatura, de uma literatura urbana cosmopolita que se enfrenta com o regionalismo interiorano, é, de certa forma, resultado desse enfrentamento histórico que aconteceu na nossa região entre a cidade e o campo, entre aquele recém-chegado, o imigrante recém-chegado, e a figura do gaúcho interiorano. Bom, quais as perspectivas desse nosso processo? Como é que nós podemos ver, sob o ponto de vista da história, esse processo de integração que agora nós estamos vivendo? Em que medidas
podem ser tomadas no sentido de um processo maior de ampliação e de aproximação. Bom, em primeiro lugar, é necessário, nós temos muito claro de que não existe mais razão nenhuma para a manutenção dos antigos Estados nacionais. Quer dizer, aquela configuração política que nós conhecemos a partir da descolonização no século XIX não tem mais razão de ser. Consequentemente, cabe a todos nós, a parte intelectualizada da população do Mercosul, fazer todos os esforços possíveis para uma política de aproximação desses Estados. Nós temos nosso desafio para a geração do século XXI é exatamente abolir as fronteiras. Essas fronteiras foram criadas há séculos atrás e não dizem mais respeito às nossas necessidades. Isso não significa que nós tenhamos que esmagar outros tipos de cultura. Nós estamos em outro tipo de patamar de desenvolvimento civilizatório, onde existe também uma enorme consciência da necessidade da preservação da cultura daquela que é diferente. Então, eu não advogo nenhum tipo de permanência das antigas fronteiras. Nós não temos nenhum compromisso com a rivalidade que durante 4 séculos acompanhou o reino de Portugal e o reino da Espanha. Isso faz parte do passado. Nós também não temos mais nenhum compromisso com a rivalidade da Argentina e do Brasil em relação a controlar a América Latina. Esse tipo de rivalidade só nos trouxe desamores, só nos trouxe antipatias, desavenças inúteis que não contribuíram para o aperfeiçoamento, para a civilização e para o desenvolvimento dos nossos povos. Manter esse tipo de rivalidade num mundo que está se globalizando é absolutamente anacrônico, ultrapassado, não tem mais razão de ser. Bom, feitas essas observações, eu gostaria também de observar vocês de que algumas medidas concretas pode-se começar a tomar. Por exemplo, é bem possível que para o futuro nós começamos a formar em toda a região do Mercosul e nas suas regiões vizinhas uma espécie de cultura bilíngue, na medida em que nós possamos acelerar o ensino do espanhol das primeiras letras, pelo menos nos nossos bancos escolares. Pense bem que é um absurdo, é uma alienação terrível da nossa população dominar perfeitamente o inglês e não saber o espanhol. Diga de passagem que não se exclui. É bem possível que as pessoas possam aprender o inglês sem, no entanto, excluir o espanhol. Então, uma das políticas possíveis para que nós gradativamente rompamos com essas fronteiras que foram criadas há 4 ou 5 séculos atrás, exatamente acelerar o processo bilinguístico. Às vezes eu lamento de ter acontecido a separação de Portugal da Espanha em 1640. Para nós brasileiros terminou isso gerando até um isolamento nosso em relação à América Latina. Observe que hoje o idioma espanhol é o segundo idioma mais falado do mundo ocidental. Logo depois do inglês, no mundo ocidental, veio o espanhol, com um crescimento assombroso, especialmente dentro dos Estados Unidos. Vocês observam, por exemplo, que hoje a cadeia norte-americana, a CNN, ela se expressa em inglês, e também tem um CNN em espanhol. Não é em francês, não é em italiano, é em espanhol, dada a dimensão que o idioma espanhol adquiriu nos últimos tempos. Então, me parece pertinente que, de alguma forma, todos nós colaboremos para que as escolas comecem a adotar o mais rápido possível o ensino do espanhol. Além disso, há necessidade de estratégias educacionais que façam com que a história do Mercosul, ou a história dessa região da América do Sul, seja vista de uma maneira aproximativa. Quer dizer, nós temos que modelar os nossos livros escolares para enfatizar aquilo que nos aproxima e não aquilo que nos separa. Quer dizer,
gradativamente, trata-se na verdade de reesculpir o cidadão sul-americano, não no sentido de, olha, que nós somos diferentes em relação à Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai, mas sim, olhem de que maneira nós podemos nos aproximar deles, o que existe de pontos em comum. Observe que aqui no Brasil o nosso estudante só toma conhecimento do Paraguai na Guerra do Paraguai. Isso é um caso clássico. A única maneira que se absorve alguma coisa da história do Paraguai é o momento que o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, ou a Tríplice Aliança entrou em guerra. Tá? Então aí é um exemplo clássico de que você seleciona, tá? E coloca para o aluno um momento de enfrentamento, e não todos os outros aspectos que ao longo da história também, tá? Nós temos uma série de processos de aproximação, mas a tendência é essa. Vocês abrem os manuais, vão lá, pá, guerra e Oribe Rodas, né? Guerra contra o Paraguai, tá? Exatamente criando, de certa forma, tá? No inconsciente da criança, uma certa hostilidade ao país vizinho. Então isso também é uma medida, como eu chamo, são as estratégias educacionais que nós temos que reverter no sentido de enfatizar a aproximação e não a distinção e o tipo de enfrentamento. Quer dizer, repare que não é só, né, nos aproximarmos do vizinho, é saber de que maneira nos aproximarmos e de que maneira mobilizar a população psicologicamente para fazer com que ela aceite, né? Porque por outro lado existe de fato, não, uma espécie de propaganda secular que sempre colocou um contra o outro, e nós temos que agora reverter. Eu gostaria também de observar vocês, né, da necessidade de uma certa paciência em relação a esses problemas que têm acontecido no sentido de se articular eficientemente, né, uma aproximação maior no Mercosul. Vocês observem que, de certa forma, nós estamos numa situação, estamos vivendo, digamos, dentro de um maquinismo de um relógio que trabalhou com os ponteiros num determinado sentido, isto é, num sentido da rivalidade e da hostilidade. Essa rivalidade, como eu apontei a vocês, começou, né, com uma rivalidade entre portugueses e espanhóis, lá na Península Ibérica, e que foi transplantada para cá, transferida para cá. A proclamação da independência, no entanto, a conquista da independência, não nos livrou dessa rivalidade. Ela aparece não mais como uma rivalidade, né, dos antigos impérios católicos, mas sim como uma rivalidade de estados nacionais. Argentina e Brasil lutando, por assim dizer, pela liderança na América do Sul. Então, novamente, né, esse relógio foi reforçado no sentido de estimular as horas que apontavam para a rivalidade. Então agora, nesse trabalho mais recente, recentíssimo historicamente, nós temos que pegar esse relógio e fazer com que os seus ponteiros voltem para o outro sentido, não no sentido daqueles que apontam, tá, para a rivalidade, para o confronto, para o atrito, para a guerra, mas exatamente ao contrário, que ele funcione no sentido da integração, da aproximação, tá, de realmente criar um espírito de irmandade, de coletividade, né, completamente diferente daquele que durante muitos séculos mobilizou essa máquina da relojoaria, né, que nós, de certa forma, fomos educados. Nós temos que fazer inversão. Então, é óbvio, né, que se nós pegarmos uma máquina e tentar fazê-la funcionar ao contrário, muito desacerto vai dar. Tá? E nós temos que ter uma certa paciência. Não, eu fiquei espantado porque quando deu esse problema do Brasil ter desvalorizado a sua moeda, né, e ter dado problemas econômicos na Argentina, imediatamente muitos jornais faziam colapso do Mercosul. Né? Então é óbvio, vocês imaginem, né, que eram economias que funcionavam séculos, uma para enfrentar a outra. Vocês imaginem os absurdos, por exemplo, né, o Brasil importava petróleo da Arábia Saudita e não importava da Argentina. O Brasil comprava trigo do Canadá e dos Estados Unidos e não comprava da Argentina, aqui do lado. Né? Por que não? Para não dar colher para eles. Vocês imaginam o absurdo. Né? Quer dizer, então agora nós temos que, de certa forma, né, rearranjar, redesenhar todo o processo, né, da arquitetura econômica no sentido não, né, de estimular o confronto e a rivalidade, mas exatamente o contrário. Bom, para encerrar, eu gostaria de observar como pelo menos eu percebo esse processo de integração do Mercosul. Nós temos também que entender
que esse processo do Mercosul é apenas, por assim dizer, um patamar a ser alcançado no futuro, mas o objetivo final do próprio Mercosul é a integração mundial, a globalização completa da humanidade, que obviamente não vai ser uma tarefa fácil. Tá? As pessoas estão hoje uma espécie de cultura antiglobalizante. E a globalização às vezes aparece como satanizada, né? A globalização é culpada de tudo, da prostituição, da violência, do desemprego, né? Da destruição ecológica, né? Quer dizer, da destruição ambientalista, né? Do descontrole dos estados, bom, em suma, né? Bom, afinal nós temos que inventar um Satã, né? Mas obviamente isso é uma visão, né, absolutamente irreal. Não é a globalização responsável pelas nossas mazelas. Em primeiro lugar, porque as mazelas anteriores eram piores do que agora, né, muito piores. E eu vejo claramente, né, que o Mercosul é apenas, né, um dos patamares para se alcançar. É uma experiência que está se fazendo regional, como em muitos lugares do mundo está se fazendo essa experiência, para a consecução de uma aproximação final da humanidade. Obviamente, se não é fácil fazer aqui essa aproximação, vocês imaginem a globalização, o que não vai dar de trabalho. Como é que nós vamos integrar no mundo futuro mais de 180 países? As culturas mais diversas possíveis, as religiões como o hinduísmo, como o shintoísmo, como o islamismo, como o cristianismo, essas grandes religiões, como é que nós vamos poder tentar integrar isso tudo? A diversidade racial, a diversidade cultural, a diversidade religiosa, étnica, que caracteriza o mundo, centenas e centenas de idiomas falados das mais variadas origens, e consequentemente vocês imaginem como vai ser possível se tentar criar no futuro uma espécie de governo mundial ou de participação mundial dos cidadãos nesse processo. Mas esse deve ser o horizonte. Nós temos que ver o Mercosul, pelo menos eu me enxergo assim, o Mercosul como uma etapa a ser cumprida. Quanto mais acelerada possível for, melhor. Quanto mais rapidamente nós eliminarmos as barreiras que nos separam, melhor vai ser. E isso deve ser apenas visto como um processo intermediário, por assim dizer, para se alcançar etapas mais superiores de organização da humanidade. Então, hoje nós podemos ver o seguinte: da mesma forma que desapareceram os feudos na Idade Média, se nós voltássemos a 500, 600 anos atrás, a maior parte das pessoas, como diziam os italianos, mil países, o mil países é a cidadezinha onde ele nasceu. Se perguntasse até para o imigrante italiano que aqui desembarcou em 1875, dizia: qual é o teu país? Ele dizia: o meu país é Vêneto, não era a Itália. Ele tinha a visão de que o país dele era o lugarzinho, é o Udine, onde ele nasceu. Esse era o país dele. Obviamente, esse tipo de visão, obviamente não faz mais sentido no mundo de hoje. Nós temos que preparar os nossos cidadãos, primeiro para uma cidadania sul-americana e posteriormente para uma cidadania global, uma cidadania universal. Muito obrigado pela atenção e agora eu estou aberto a vocês, a qualquer questionamento. Pedir às pessoas que venham falar no microfone por causa da gravação. Pode ir. Eu sou Jaqueline de Florianópolis. Eu queria saber como é que o senhor pensaria essa abertura de fronteiras, fazer uma integração sem que se perdesse a cultura, sem que se perdesse os marcos, as coisas que, enfim, dão referência e organizam e regulam uma cultura particular. Como que isso é possível? Pois não. Esse é um dos desafios, a preservação da cultura, mas eu gostaria de observar que as culturas têm sido destruídas ao longo da história da humanidade.
Alguns filólogos acreditam que mais de 10 ou 12 mil idiomas, né, desapareceram ao longo do processo da história da humanidade. Mas ocorre que o que me alenta é de que hoje nós temos recursos de preservação de uma cultura que estão à nossa disposição e ao nosso alcance, que nenhuma outra cultura no passado teve. Nós hoje, por exemplo, repara, por exemplo, quando às vezes as pessoas falam a cultura da era Cro-Magnon ou simplesmente entrar em declínio, sem que nós conseguíssemos ficar com registro disso. Nós temos suposições, imaginações, pequenos vestígios, alguma ruína, tá? Algum traço. Hoje, ao contrário, nós podemos, por assim dizer, fazer um levantamento completo de qualquer cultura e preservá-la através de discos, através de livros, através de imagens, de filmes, de documentários. Nós temos hoje recursos técnicos para preservar as culturas, mesmo que elas, digamos, vamos supor, eu não diria destruídas, elas perdem a sua função, tá? Elas começam a entrar numa espécie de disfunção. E, consequentemente, mesmo assim, com essa disfunção ou perda dessa cultura, hoje nós temos recursos de preservá-las. Então, em primeiro lugar, a destruição e perda das culturas pode-se dizer que acompanha a história da humanidade. Só que a nossa vantagem em relação ao futuro é que nós vamos poder registrar, aliás, como estão fazendo, tá? Uma quantidade enorme de instituições antropológicas estão fazendo registro de todas as culturas. O mapeamento, a fotografia, a quantidade de informações de livros que existem. Às vezes você pega uma tribo qualquer lá da Polinésia, existe dentro dos museus antropológicos todas as informações necessárias possíveis a respeito daquela tribo, porque hoje nós temos os recursos técnicos para essa preservação. Então, me parece que essa é a solução. Não se sabe realmente como é que essas culturas vão sobreviver num processo de globalização. Não se sabe. Mas seja o que for, hoje nós temos recursos para preservá-las. As pessoas que querem aprender, saber como é que foi, terão completo acesso. Né? Isso tudo mais no futuro vai estar dentro da internet. Você quer saber como é que funcionava a cultura chavante na região do Araguaia. Você acessa e tem todas as informações possíveis, coisa que antigamente nós não tínhamos. Né? Então eu não vejo isso como um fato assim muito perigoso. Né? Eu acho que é o contrário. Con respecto a esto que decía, yo veo el peligro en esto de que, por ejemplo, las culturas indígenas que están desapareciendo en la Amazonia y el arrasamiento de los indígenas que están quedando todavía acá con su cultura, con sus idiomas, que van a quedar solamente en bibliotecas y filmados, pero su vida van a usar los mismos artículos de consumo y no van a tener, van a perder su forma de vida y su contacto con el medio en el que están, por esto del avance del progreso, ¿verdad? Del supuesto progreso, que no es la idea tampoco que queden filmados estas personas para que uno pueda saber cómo vivían, sino que verdaderamente vivan de acuerdo a sus criterios. Eso es lo que me parece que no está muy claro, por ejemplo. Digamos, esse congelamento que eu falei para vocês das culturas através do disco, do filme, do documentário, não impede de que na realidade física essas culturas terminem sofrendo um processo de extermínio. O governo brasileiro, dentro das suas possibilidades, tem tentado evitar que isso aconteça, com a fixação de terras especiais para aquela população, tentando preservar. Há um conflito dentro do Brasil. Por exemplo, algumas pessoas acham que manter a população indígena no meio da floresta, sem os acessos e os benefícios da civilização, que permitiriam, inclusive, essas pessoas a viverem o dobro do que elas vivem, não passa digamos, seria uma espécie de capricho ecológico, de manter esse homem primitivo numa espécie de museu natural,
e que, de certa forma, nós temos esse tipo de postura, nós estaríamos evitando que os descendentes desse homem natural pudessem, em contato com a civilização, usufruir dos benefícios da civilização, da instrução, da escrita, do acesso à informação, de padrões de higiene e de consumo superiores ao que ele estaria condenado. Então, até hoje, há um conflito evidente no Brasil em relação a essas duas posturas. Em geral, os antropólogos e os ecólogos defendem a ideia da preservação do homem natural no seu estado, no seu habitat original. O que implica numa política de se criar uma espécie de, quase que pode-se dizer, campo de concentração artificial, sem paredes, sem cerca eletrificada, mas aquelas pessoas estariam, assim dizer, com uma espécie de presépio do passado paleolítico da humanidade, e que essas pessoas, então, congeladas naquela situação ahistórica, por outro lado, estariam desprovidas dos benefícios da civilização. Então, repare que é um pouco difícil.